Boa noite, gente. Graça e paz. Deus abençoe vocês. Mais uma live. Hoje, como nós havíamos falado na semana passada, no último domingo, sobre a série 23. Então, hoje nós vamos iniciar essa série e são apenas 23 minutos de live, somente 23 minutos. E vamos aqui respaldar toda a live no Salmos 23. Isso mesmo. Então, 23 minutinhos você vai separar agora para ouvir uma palavra que vai edificar a sua vida, vai direcionar os seus passos e vai te apontar o caminho que é Jesus. Coisa mais importante. Então, fica aqui com a gente, 23 minutos de live, tá? Assim que a gente eu começar a contar aqui com vocês, podem marcar no relógio 23 minutos. Como a plataforma está avisando aí os nossos seguidores que estamos ao vivo, e eu coloquei nos grupos que eu pertenço uns 10 minutinhos atrás, então vou dar um tempinho de 2 minutinhos, tá? Quem assiste a live aqui comigo, quem acompanha comigo, Luciana Bernardes, Graça e Paz, quem mais tá aqui com a gente? Semana passada, vocês que assistiram a live, nós fizemos um resumo do Salmo 23, e hoje a gente aqui novamente vamos falar, só que são 7 versículos do Salmo 23. Então, nós vamos... isso mesmo. Desculpa, são 6 versículos do Salmo 23. Então, vamos fazer 6 lives, tá? Uma para cada versículo. Hoje vamos falar apenas do primeiro versículo do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muito conhecido esse versículo, Muito conhecido. Luciana, boa noite. Recife, que bacana. Cavalcante, boa noite, graça e paz. O André, grande abraço, meu querido. Deus abençoe você, Adriana, todo mundo aí. Quem mais está aqui com a gente? Deixa eu ver. O Alisson, Nério Alisson, boa noite. Célia, dona Célia, grande abraço, graça e paz. Bacana demais, hein? Saber que vocês estão aqui com a gente. Isso, tô vendo aqui os coraçõezinhos subirem aqui, ó. Então, pessoas que estão curtindo. É bom. Essas curtidas suas aí isso nos ajuda, O Instagram, ele divulgar para outras pessoas. Quem quiser compartilhar também, gente, aqui, ó, o aviãozinho tá aqui, ó. Vou fazer isso junto com vocês, ó. Cliquei no aviãozinho, vou marcar aqui, ó. 1, 2, 3. Ó, tô marcando aqui algumas pessoas. Tô marcando aqui, ó. Marquei vou marcar umas 20 pessoas aqui, mais ou menos. 20 pessoas. Ó. Enviei para 20 pessoas a live. Quem puder enviar também. A palavra do Senhor é alimento para a nossa alma. Com certeza, Luciana. Então, gente, na hora que eu falar para vocês, comecem a contar no relógio 23 minutos, podem começar a contar. Só estou dando um tempinho aqui, avisando todo mundo, compartilhando, dando tempo para vocês também compartilharem aí com os amigos de vocês e contatos também, Salmo 23. Vamos lá? Ô, seu Cândido, grande abraço, meu querido. Deus te abençoe. Vamos então, gente. Vamos lá? Bom, são 18 horas aqui em Nova York, são 18 horas e 37. Aí no Brasil são 20 horas e 37 minutos. Então, nós vamos fazer aí 23 minutos. Então, são... quando for 9 horas a gente encerra. Ok? 9 horas a gente encerra. Vamos lá, Salmo 23. Diz assim, gente. Olha só que bacana. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Semana passada nós lemos o Salmo inteiro, não foi? E fizemos um resumo, um resumo pequeno do Salmo 23, até porque eu deixei para a série, essa série que começa hoje, série 23. E o primeiro
primeiro versículo desse salmo, Davi diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Infelizmente, muita gente leva esse primeiro versículo para o lado, por uma interpretação errada. As pessoas acham que Davi quis se referir apenas às coisas boas. Mas na verdade, quando ele fala nada me faltará, se você observar o contexto do salmo, você vai ver que ele fala dos dois lados. Ele fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, eu posso passar por tudo, posso enfrentar tudo. Eu posso estar nos pastos verdejantes, mas também posso estar no vale da sombra da morte. Mas o Senhor está comigo. Então, Davi ele quis mostrar que tanto no vale da sombra da morte, como também no pastos verdejantes, nas águas tranquilas, a coisa mais importante para ele é estar no Senhor. Então, por isso que ele fala, nada me faltará. Ou seja, eu posso enfrentar tanto as coisas boas como também as coisas ruins. A maioria das pessoas leva essa primeira parte do salmo, leva o salmo inteiro apenas para o lado bom. Não. Existe o lado bom, mas existe o lado ruim também. Existem os pastos verdejantes, as águas tranquilas, mas também existe o vale da sombra da morte. Mas como Davi disse, né? Mas não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tá? Então ele quis trazer essa ideia. Eu quero hoje explorar bastante com vocês aqui essa expressão, o Senhor é o meu pastor. Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já assistiram vídeo que fala sobre isso, mas a ovelha é um animal que é totalmente dependente do pastor, gente. O pastor precisa conduzir a ovelha aos pastos verdejantes. A ovelha ela não consegue se guiar. Ela precisa de um guia, ela precisa que alguém a leve. É diferente de um cachorro, né? Se você solta um cachorro, né? Um cão, principalmente esses cachorros de rua, né? Esses cães que foram abandonados nas ruas, eles conhecem muito bem o caminho. Eu já tive essa experiência. Uma pessoa, um vizinho nosso uma vez fez isso. Ele pegou um cachorro na rua, levou para casa e mais ou menos uma distância de 4 quilômetros mais ou menos, ele levou o cachorro para casa e o cachorro simplesmente quis voltar e acabou fugindo e voltou para o mesmo lugar. Conhece bem o caminho, né? Diferente de uma ovelha. A ovelha ela é dependente, né? Ela é dependente do pastor, ela precisa do pastor. E fazendo um paralelo do Salmo 23 com João 10, onde Jesus ele faz, né? Ele traz essa analogia, né? Entre pastor e ovelha, entre Cristo e a igreja. E o interessante é que João 10:1, Jesus disse assim: em verdade, verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, melhor dizendo, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido do que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor.
o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então, deixa eu parar nesse verso aqui, parei no verso 11 de João 10. Bom, gente, nós temos aqui as palavras de Jesus. Ele se coloca como pastor e coloca a igreja, né, a igreja como ovelha, né, o seu povo como ovelhas. E o interessante é que Jesus ele mostra como é o relacionamento do pastor com a ovelha. Nesse texto, gente, tem muitos detalhes, né? Como, por exemplo, o verso 10, onde fala do ladrão. E esse ladrão aqui, na verdade, são os falsos mestres, os mercenários, os falsos profetas, né? E aí nesse verso aqui, olha, que eu achei bem interessante, que a gente consegue fazer esse paralelo com o Salmo 23, diz assim, ó, deixa eu voltar aqui. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Então olha a diferença do relacionamento do pastor com as ovelhas e daquele que não é o pastor, né? O pastor, ele entra pela porta, ou seja, ele não entra escondido, né? Ele entra pela porta e o porteiro abre a porta porque ele é o pastor das ovelhas. E nesses versículos que nós lemos aqui agora, o que acontece? Jesus disse que as ovelhas reconhecem a sua voz, né? E elas o seguem o pastor. Depois ele diz, eu sou o bom pastor. Então por que Davi fala, o Senhor é meu pastor? Porque Davi, por mais que ele teve a sua queda, ele errou, ele pecou, ele se arrependeu diante do seu erro, mas Davi sempre fez do Senhor o pastor dele. Ele sempre procurou ouvir, seguir a voz do Senhor. E o mesmo tem que acontecer com a gente. É muito fácil falar o Senhor é meu pastor, né? Isso está escrito em vários lugares por aí, em adesivos, camisetas, mas na prática é muito diferente, porque nem todo mundo faz do Senhor o pastor, faz de Jesus o seu pastor. E qual é o grande sinal de que Jesus é o pastor? É quando a pessoa ouve a voz dele e quando ela o segue. Porque é muito fácil falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá? Mas será que ele é o seu pastor mesmo? Será que Jesus é seu pastor? Porque quando ele se torna o nosso pastor, há um relacionamento com ele. Né? Como é que você vai se relacionar com um estranho? Você vê que Jesus ele até cita, né, aqui, ele diz assim, mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Ou seja, não tem como a ovelha seguir um estranho, seguir o que não é pastor, até porque ela reconhece a voz do pastor, né? Tem até um vídeo na internet muito interessante, o pastor chamando as ovelhas e elas bem longe, né? Assim, elas no pasto, né? E aí quando ele começa a gritar, elas formam uma fila e vão em direção ao pastor. Isso tipifica muito, né? Exemplifica muito o que nós estamos lendo aqui. Como é o relacionamento, como é pastor Jesus e ovelha, o seu povo, os seus filhos. Então, se somos filhos dele, se realmente estamos em Cristo, vamos seguir o seu caminho, vamos deixar ele adiante, porque aqui Jesus disse que o pastor vai adiante das ovelhas e elas o seguem. Então, que Jesus esteja adiante de nós, na frente sempre, em primeiro lugar sempre. Que ele seja o primeiro em nossas vidas. Por isso que o Salmo, você vê que o Salmo 23 é lindo, o Salmo 23, muito bonito, né?
Mas Davi ele já começa o salmo dizendo o seguinte: olha, o Senhor é o meu pastor, ponto final. Então o Senhor é meu pastor. E depois ele vem, né, fala dos pastos verdejantes, ele fala das águas tranquilas, mas ele fala lá do vale da sombra da morte. Por que ele fala do vale da sombra da morte? Porque ele considera Jesus como seu pastor, ele considera Deus como seu pastor. Então não importa o que será, o que vai vir, o que vai acontecer, como será o amanhã, o que mais importa é que ele seja o nosso pastor, cuidando da gente sempre. Porque o bom pastor, Jesus ele disse, o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. E de fato, Cristo deu a vida pelas suas ovelhas, as ovelhas que são dele, os seus escolhidos, os seus eleitos. Ele deu a vida por nós, né? Não foi apenas palavra, não, foi entrega, ele deu a vida, né? Jesus é o nosso bom pastor, ele cuida. Quando a ovelha, por exemplo, ela tem algum ferimento, o pastor que cuida da ovelha, o que ele faz? Ele procura sarar aquela ferida, ele procura cuidar daquela ferida, né? Ele procura, de alguma maneira, ajudar aquela ovelha. E quando uma ovelha se extravia, né? Quando ela se distancia do grupo, o que o bom pastor faz? Ele vai lá e busca a ovelha. Aí nós já podemos aqui trazer a parábola da ovelha perdida, né? Aquele que deixou as 99 no aprisco, que foi em busca daquela que se perdeu, porque ele é o bom pastor. Então, normalmente, quando uma pessoa está fria espiritualmente, né? Eu estou falando de ovelha, gente, nesse contexto, tá? Quem realmente está em Jesus, ok? Então, quando uma pessoa se distancia ou se esfria espiritualmente, o que ele faz? Ele vai em busca, ele procura resgatar para trazer bem próximo do rebanho. É isso que ele faz, porque ele é o bom pastor, né? E dentro desse texto de João 10, Jesus ele diz assim, olha, no verso 11: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Então aqui ele mostra também, ele faz questão de mostrar, né, aquele que não cuida das ovelhas, aqui o mercenário, né? Esse texto, gente, para vocês entenderem, de João 10, capítulo 10, Jesus ele faz ele mostra os dois lados, né? O lado dele, que é Cristo, que é pastor, né, que cuida das suas ovelhas, e aquele que não é, ou seja, aqueles que vieram antes dele, que vieram com a religiosidade, que vieram com mentiras, que vieram com enganos, com falsos ensinos, aqueles que queriam apenas explorar das ovelhas, que na verdade não são pastores, são mercenários. E mercenário, se você não sabe, é exatamente aquele que o pastor contrata para cuidar das ovelhas. Então ele recebe para cuidar das ovelhas. Por isso que quando vem o lobo, né, Jesus fala, quando vem o lobo eles fogem, os mercenários fogem. Por quê? Porque as ovelhas não são deles. As ovelhas não pertencem a eles. Então eles estão nem aí para as ovelhas. Então eles fogem, né? Eles deixam as ovelhas de lado, porque não são verdadeiramente pastores. Então ele mostra esse lado do cuidado dele, Jesus, pastor, e aquele que não tem cuidado. Então, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Que de fato ele seja o nosso pastor mesmo, né? Uma vez eu vi um pastor falando sobre isso, né? Eu achei interessante que ele falava, tem gente que fala, o Senhor é meu pastor, só que ela não se permite, né, ser pastoreada, ela não permite ser pastoreada, né? Ela não permite que o bom pastor, que é Jesus, a pastoreia. Ela não permite isso. Aí fica complicado, né? Eu não estou aqui falando de pastor homem, título de pastor. Estou
está falando de Jesus, bom pastor. E é claro que ele tem os seus instrumentos, né? O pastor fiel, sincero, um pastor que temente a Jesus, um pastor que é homem de Deus. Sim, ele é um instrumento nas mãos de Jesus. Tanto ele como os outros que não são pastores, mas são usados por Jesus para ajudar, para cuidar das pessoas. Mas ninguém chega aí próximo do bom pastor, porque só o bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Por mais que você tenha uma boa intenção de querer ajudar, de querer estender a mão, e continue assim, continue pregando, ensinando, ajudando, amando as pessoas, continue fazendo o seu trabalho de discípulo, né? Independente do cargo que você tem na igreja, não importa. Mas existe um bom pastor, que na verdade todos que servem esse pastor, todos que estão nesse pastor e são usados por ele, apontam as ovelhas para ele. Então vamos citar aqui um exemplo bem rapidinho. O pastor que cuida da igreja, ele não faz o povo para ele, ele não faz as pessoas que estão ali para ele. Ele não se sente dono daquelas pessoas. Todo o trabalho que ele faz, a pregação, o cuidado, tudo que ele faz é apontando aquelas pessoas para Cristo, apontando aquelas ovelhas para o bom pastor, para o dono delas. Quem é o dono das ovelhas? Quem é o nosso dono? É Jesus. Então esse pastor, sim, verdadeiro, ele faz esse trabalho. Ele não faz um trabalho para si, como a gente vê por aí, né? As pessoas idolatrando o homem, né? Colocando o homem acima de tudo. Uma coisa é você se simpatizar com o pastor, né? Criar um laço, uma amizade, ver o pastor como amigo. Isso é maravilhoso, isso tem que acontecer sim. Eu estou falando a questão daquele sujeito que quer fazer para ele, né? Ele sobe ao púlpito, né? Ele vai para o púlpito para se gloriar, para falar dele, para apontar para ele, e nada para Cristo. Então, tudo que fazemos apontado para o bom pastor, que é Jesus, que cuida das ovelhas, tá? Então, que ele seja de fato o nosso pastor, tá? Seja de fato o nosso pastor. Bom, gente, essa live eu falei que seriam apenas 23 minutos. Faltam 4 minutos para a gente encerrar a live. 9 horas eu vou encerrar. E se vocês que entraram aqui um pouquinho atrasado, né, ou porque você recebeu a notificação agora, vai ficar gravado a live aqui para vocês voltarem nela e acompanharem. Nós começamos hoje oficialmente a série 23, baseada no Salmo 23. São 23 minutos de live. Serão 6 lives. Hoje é a primeira. Rápido demais, viu? É rápido. São 23 minutos, passa rápido. O Júlio colocou quais os dias da live. Júlio, normalmente estou fazendo aos domingos, tá? Eu até falei no domingo passado, né? Entre 8 e 8 e meia. Hoje eu não avisei no Instagram, porque eu fiquei naquela do horário. Hoje eu tive uns compromissos na parte da tarde, então eu fiquei naquela do horário. Mas normalmente aos domingos, tá? Estou fazendo aos domingos porque para mim fica melhor, porque durante a semana está muito apertado para mim. Tem que conciliar um montão de coisas, então eu não gosto de fazer nada de qualquer maneira, tá? E nem gosto também de avisar, de falar que vai ter live e chega na hora, gente, não tem como fazer, eu não gosto de fazer isso. Por isso que eu gosto de avisar em cima da hora, eu prefiro fazer em cima da hora, fazer a live, deixar gravada para todo mundo depois, quem não assistiu, assistir depois, tá? Então que o Senhor seja o nosso pastor. Deixa Ele te pastorear, deixa Ele ser pastor na sua vida, deixa Jesus ser pastor na sua vida, deixa Ele mandar na sua vida, deixa Ele ser o dono da sua vida, deixa Ele conduzir os seus passos, deixa Ele te levar aos passos verdejantes, deixa Ele te levar às águas tranquilas, deixa Ele ser o seu pastor no vale da sombra da morte, porque Davi disse: ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque
tu estás comigo. Maravilha, maravilha. Gente, na live de semana que vem, nós vamos falar do verso 2, tá? O verso 2, Davi diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então, semana que vem nós vamos falar do verso 2. Hoje foi apenas o verso 1 do Salmos 23. Gente, são 18 horas e 59 minutos aqui para mim, que estou nos Estados Unidos. Para vocês que estão aí no Brasil, são 8h59, né? 20h59. Eu vou encerrar a live agora, vai ficar salva. E estou sempre à disposição. Quem não tem o meu contato, olha, eu vou deixar salvo aqui o meu contato para vocês. Quem quiser aconselhamento pastoral, tirar alguma dúvida, estou à disposição, tá bom? Esse é o meu contato, tá fixado aqui para vocês, tá? E nós temos as nossas igrejas locais aí no Brasil, São Paulo e BH, tá? Se você mora em São Paulo ou BH, o próximo, né, a essas cidades, capital, né, capital BH, capital São Paulo, participe conosco dos cultos presenciais que acontecem aos domingos, tá? Os cultos acontecem aos domingos, tanto São Paulo como BH, tá? E tem também as nossas células também, tá? Mas aí as células Pirajá são nos bairros de BH e São Paulo. Qualquer coisa, entre em contato comigo. São 9 horas. Que o Senhor te ilumine, te conduza, que Ele seja sempre o seu pastor. Amém. Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Vai ficar salva a live. Compartilhem, comentem, curtam, tá bom? Deus abençoe.